Mas quando eu cheguei, eu olhei por esta porta, o Espírito Santo me fez mudar a mensagem, pois nesta manhã eu estou totalmente dependente do Santo Espírito. Aleluia. Jesus, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez eu preciso do Teu Santo Espírito, que me capacite nesta manhã, que o Senhor venha me dar o entendimento, venha me dar sabedoria, venha me dar humildade, reverência à Tua palavra. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas não aquilo também que a Tua igreja quer, mas aquilo que ela tanto precisa. Assim eu oro, te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Você que pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde estavam juntos, e havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono, lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia. Então ele partiu, e eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Amém? Amém. Pode tomar o teu assento. Antes de entrar na mensagem, eu não posso deixar de anunciar que Deus está permitindo o mundo ver a sua igreja pregar a sua bendita palavra. Mas Deus não deixará o mundo ver a sua igreja quando subir, quando partir para a glória. Pois o arrebatamento da igreja será numa fração de segundos. O arrebatamento da igreja será tão rápido que o mundo não conseguirá ver. Portanto, desperta tu que dormes. Reconheça o tempo que nós estamos vivendo, assim como diz o apóstolo Paulo nas cartas de Romanos, capítulo 13, versículo de número 11.
Reconheça o tempo e desperta tu Aleluia. que dormes. Já não é tempo de ficar em cima do muro. Santo Deus. Não é tempo mais para ficar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não é tempo de ficar na igreja e ficar no carnaval. Não é tempo de ficar, aleluias, dentro da igreja e ficar na festa do peão. Não é tempo de ficar, aleluia, dentro da igreja e nas festas que o mundo oferece. Ou você seja quente, ou você seja frio. Aleluia. Queridos amados irmãos, o apóstolo Paulo está em uma viagem missionária. Na sua última viagem missionária. E a Bíblia vai nos relatar que o apóstolo Paulo, ele vai pregar em um cenáculo. Eu não sei qual era a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Eu não sei se era uma palavra de exortação, se era uma palavra de consolo, se era uma palavra de confronto. Eu não sei qual era a mensagem que estava sendo pregada, mas a Bíblia vai dizer que o lugar que o apóstolo Paulo estava pregando era num lugar iluminado. E me dá o direito de dizer que se o lugar era iluminado, é porque havia a presença de Deus. Aleluia. Pois bem sabemos que aonde há luz, não há trevas. Aonde há trevas, não há luz. Pois a luz e as trevas é como água e óleo, não se mistura. É como os servos de Deus, como os crentes, como nós que servimos a Deus, nós não misturamos com as trevas. Todavia, nós temos que ser luz em cima desta terra. Aleluia. Temos que ser luz na vida daqueles, aleluias, que estão nas trevas. Nós temos que ser o sal dessa terra, a qual nós vamos dar sabor na vida daquelas pessoas, que já não tem mais desejo de viver. Aquelas pessoas que já não têm mais um sabor em suas vidas. Essa não é a função do sal, dar tempero, dar sabor ao alimento. Mas o sal também serve para uma outra utilidade. E que utilidade é essa? É fazer-nos sentirmos sede. Se nós comemos alguma coisa salgada, qual é a primeira sensação que vai nos dar? Sentirmos sede, sim ou não? Sim. Aleluias. Então, há uma aplicação dentro desse texto. Se nós somos sal da terra, nós temos que fazer as pessoas sentirem sede. Sede do quê? Sede de ouvir a palavra de Deus. Paulo está num lugar iluminado. Paulo está pregando uma palavra. E a Bíblia é clara em dizer que era no primeiro dia da semana.
O lugar era iluminado. E a Bíblia vai dizer que era no partir do pão. Então Paulo está pregando para mim um culto mais importante, que é o culto de Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. A qual nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era um culto da família, não era um culto de cura e libertação. Bem sabemos que um culto de libertação, ainda que nós venhamos expulsar demônio no nome do nosso Senhor Jesus, aleluias, sabe quando acontece a verdadeira libertação na vida de uma pessoa? Não é quando o pastor Paulo expulsa um demônio na vida de uma pessoa usando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, expulsar um demônio na vida de uma pessoa, mas se ela sair por aquelas portas e ter legalidade para o demônio voltar, ela não está liberta. A verdadeira libertação, quando acontece na vida de uma pessoa, é quando ela passa verdadeiramente obedecer a bendita palavra de Deus. Só obedece a palavra de Deus quem está liberto pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. E eu já estou sentindo uma graça nesse lugar. Eu já estou sentindo uma presença neste lugar. Eu já estou vendo pessoas já parecendo uma tocha, querendo glorificar, querendo dar aleluia, mas não fica na vontade não, porque enquanto você dá glória aqui embaixo, a glória também desce lá de cima. Pode subir, sobe o nível da presença, sobe, porque Jesus se faz presente nesta casa. Não era um culto qualquer. Quem estava pregando não era um falso profeta, não era esses mentirosos que ficam no YouTube entregando falsas revelações. Quem estava pregando não era um mentiroso, não era um enganador. Quem estava pregando naquele culto era alguém que teve um encontro com Jesus. Para de ficar dando ouvido para quem você não conhece. Aleluia. Para de ficar alimentando a sua mente com coisas que saem da boca de quem você não conhece. Não conhece a índole, não conhece o caráter. Começa a dar ouvido para quem prega a palavra, para quem prega a palavra, prega uma palavra de cura, prega uma palavra de salvação, prega uma palavra de libertação, prega uma palavra de esperança, prega uma palavra que te confronta, que mexe com o teu ego, que mexe com o teu interior, ainda que você fica de cara amarrada, ainda que você fica de cara feia, ainda que você não goste, ainda que você não aceita, começa a ouvir uma palavra que traz mudança para sua vida, na sua casa, na sua família. E nessa noite eu estou totalmente dependente do Santo Espírito. Eu não vim aqui para pregar o que você quer, mas aquilo que você precisa. A Bíblia é clara. Paulo pregou, estendeu o discurso até a meia-noite, no culto de Santa Ceia. Mas havia um personagem dentro deste culto. Alguns historiadores vai dizer que havia aproximadamente de 200 a 300 pessoas
dentro daquele cenário. O lugar era iluminado, havia presença, havia pregação, havia adoração, havia louvor, havia pessoas dando glória, dando aleluias. Porque crente cheio do Espírito Santo, pregador não precisa ficar pedindo para dar glória, não precisa ficar pedindo para dar aleluias. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que havia um certo jovem chamado Eude, que no ato da mensagem, no ato da pregação, a qual estava sendo pregado na parte mais alta do cenáculo, no terceiro andar, diga no terceiro andar. A mensagem estava pregada no terceiro andar. Repita comigo, a mensagem estava pregada no terceiro andar. Aquele jovem conseguiu chegar no terceiro andar. Deixa eu espiritualizar a palavra. Ele conseguiu chegar na parte mais alta. Ele conseguiu chegar na parte superior. O que eu quero dizer para você? Ele conseguiu chegar no auge da intimidade. Ele deu o que fazer para chegar, aleluia, no terceiro andar, na parte superior. Lembra quando você aceitou Jesus? Deu o que fazer para você aceitar Jesus. Mas quando você aceitou Jesus, você orava, você não perdia um culto, você buscava, você vinha para a igreja, você sentia a presença do Espírito Santo, você glorificava, você adorava, você alimentava da palavra e ia embora para casa degustando a palavra que estava pregada. Aleluias, aleluias. Você que não perdia um culto, meditava na palavra de dia e de noite, queria mais do Espírito Santo, queria se encher, aleluia, mais de Deus, mais da presença de Deus. Você queria chegar no terceiro andar, mas a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele chega no andar superior, no terceiro andar, mas por algum momento eu fico imaginando o culto que estava sendo pregado, eu fico imaginando a presença que estava naquele lugar, a presença que estava naquele lugar, é a presença também que está aqui no nosso meio. Havia presença, o lugar era iluminado, havia pessoas adorando, glorificando, havia um louvor abençoado, havia todo o cenário para que ele pudesse alimentar com a bendita palavra de Deus. Mas a Bíblia, se ele sentou numa janela, é porque ele não estava prestando atenção aqui dentro, mas estava prestando atenção do lado de fora. Vou falar baixinho. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está dentro do culto. Está dentro da igreja, mas os seus sentidos, os seus pensamentos estão lá do outro lado de fora. E a Bíblia é clara em dizer que ele estava sentado. A posição de sentado é uma posição de conforto. Se ele estava sentado, me dá o direito de dizer, ele estava confortável. Tem muita gente assim dentro das igrejas, se sentindo confortável. Está se sentindo confortável. Está passando por luta, está passando por prova. O pastor quer ajudar, o pastor quer consolar, o pastor quer disciplinar, o pastor pergunta porque se preocupa com você, e a pessoa está tão confortável
confortável com aquela situação e diz: está tudo bem. Não está nada. Já está sentindo confortável. Outras elas estão sentindo tão confortável que pergunta para elas o que elas têm, não para querer saber da vida particular, não para ficar fofocando do lado de fora, mas com a intenção de ajudar, nem que seja em oração. Aleluia! Só que muitas das vezes a pessoa se sente tão confortável, aleluia, e também é uma falta de humildade, que ela não tem a humildade de dizer para o teu pastor, ela não tem, aleluia, a humildade de dizer para o teu irmão da direita, da esquerda, para que possam ajudar ela, nem que seja uma oração. Ei, deixa eu dizer para você, está passando por prova, está passando por luta, tenha humildade e peça ajuda pelo teu pastor. Seja humilde. Aleluia. Aleluia. Sai dessa zona de conforto. Isso é uma das coisas que Satanás quer, é que você se sinta confortável. Oh, Deus. Aquele jovem estava sentado numa posição de conforto. E a Bíblia vai dizer agora que ele caiu no sono profundo. Santo Deus. Aquele jovem saiu do seu assento para sentar numa janela. Aquele jovem, aleluias, me dá o direito de dizer, aleluias, que alguma coisa o atraiu e ao mesmo tempo alguma coisa distraiu. Repita comigo: atraiu e distraiu. Atraiu e distraiu. O que tem te distraído da presença de Deus? O que tem te atraído para fora da presença de Deus? Porque nós deparamos no mundo de hoje, o que mais tem dentro das igrejas são pessoas distraídas e tem pessoas que estão sendo atraídas pelo que está lá fora, atraídas pelo que está acontecendo lá fora. Mas deixa eu dizer uma palavra para você nessa noite: desperta, tu que dormes. Estava atraído, estava distraído. Senão ele não tinha saído do teu assento, não tinha saído da posição que ele estava para sentar na janela. Deixa eu dizer para alguém aqui nesta manhã: fica na posição que Deus te colocou. Ele estava sentado, sim ou não? E a Bíblia vai dizer, aleluias, que ele foi tomado por um sono profundo. Algumas versões dizem que ele caiu num sono profundo. Outras versões vai dizer que ele foi tomado. Ou seja, aleluias, eu creio que ele lutou com toda a sua força para que ele não pudesse cair daquela janela. Porque é isso que o inimigo quer. Quer que você se distraia, quer que você seja atraído, quer que você seja, aleluia, se sinta confortável, para que no momento certo ele venha fazer você cair. Fala para quem está do seu lado: não fica confortável. Fala, pode falar com voz de profeta, fala, olha no olho dele e diz: não fica confortável. Não fica confortável. Volta a orar. Aleluia. Volta a jejuar. Volta a ser mais presente nos cultos. Agora olha para cá. Ele foi tomado. Ele caiu, aleluias, em um profundo sono. Durante a longa pregação.
Deixa eu dizer, tem pessoas que elas estão tão entediadas já com a palavra de Deus, Santo Deus. que se o culto passa 5 minutos, ela já fica, aleluias, ela já se sente, aleluias, desconfortável. É para ela o culto tem que começar 10 horas, se o horário do culto é 10h30, se passar 5 minutos, o pastor passou do horário, eu não vou no culto lá não, porque o culto estendeu, aleluia, 10 minutos, 15 minutos, mas quando você serviu o mundo, a festa acabava às 4 horas da manhã, e 5 horas da manhã você estava lá. E agora o culto não pode estender 5 minutos, agora o culto não pode estender 10 minutos, agora o culto não pode estender 15 minutos. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que as coisas de Deus não são como as coisas do mundo, pois as coisas de Deus é com decência e ordem. Aleluia. E eu começo a pregar nesta manhã. Aleluia. O jovem caiu do terceiro andar, da parte mais alta. E quando ele cai como morto. Já cai como morto. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele desce do terceiro andar. O que o apóstolo Paulo faz? Abraça aquele jovem. Você não entendeu. O apóstolo Paulo desce do terceiro andar e abraça aquele jovem. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava por cima, quem estava no terceiro andar, estava dizendo: está morto. Não é assim que acontece? Tem muita gente assim, que está por cima, que está no terceiro andar, que está apontando o dedo e dizendo: esse aí caiu, esse daí pecou, esse daí adulterou, esse daí não tem mais jeito, esse daí é um caso perdido, esse daí não volta a pregar mais, esse daí não volta mais para a igreja, esse daí se desviou, esse daí matou, esse aí roubou. Tem muita gente dentro da igreja desse jeito, que está por cima e ao invés de descer lá embaixo para abraçar quem caiu, está apontando o dedo. Deixa eu dizer para você nesta manhã: você não é juiz e tampouco advogado. Ei, em vez de ficar apontando o dedo em quem está caído, em quem está fraco, em quem está desanimado, desce do terceiro andar e faz como o apóstolo Paulo e abraça ele. Estavam todos no terceiro andar. Havia 200 a 300 pessoas. E somente Paulo desce e abraça aquele jovem. Enquanto quem estava por cima dizia: morreu. Morreu porque sentou na janela. Morreu porque se distraiu. Morreu porque se deixou ser atraído. Crente cheio do Espírito Santo não acusa. Crente cheio do Espírito Santo, ele abraça. Crente cheio do Espírito Santo acolhe. Você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode ter cargo dentro da igreja, você pode estar em todos os cultos,
Você pode ir para o vale, você pode fazer campanha, você pode ir para a oração, você pode jejuar. Você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver amor, se você não cumprir o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. A Bíblia é clara em dizer que durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado como Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou. Deixa eu liberar uma palavra para alguém nesta manhã. Quem é esse? Sabe o teu filho que cultuava? Muitos estão dizendo que ele está morto. Muitos estão dizendo que ele é um caso perdido. Sabe o teu esposo, que muitos dizem que ele nunca vai para a igreja, que ele nunca vai vir sentar do teu lado. Sabe, o teu vizinho, aquele conhecido, aquele ente querido, que você diz, esse aí não tem jeito, esse daí não tem salvação, esse daí é um caso perdido. Ei, deixa eu dizer para você nesta manhã, eu não sei quem você gostaria que estivesse sentado aqui, ainda que muitos estão dizendo, esse daí caiu, esse daí não tem jeito, esse daí já é um caso perdido. Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Ele vai voltar, ela vai voltar, e o nome do Senhor será glorificado. Ela vai voltar, ele vai voltar, e ele vai voltar a tomar a santa ceia, e o nome do Senhor será glorificado, porque quem determina a última palavra não é quem está dizendo que caiu, mas quem determina a última palavra é o Todo-Poderoso Deus. A história dele não acabou ali, a história dele não acabou na boca do mentiroso, do fofoqueiro, dos falsos profetas, do enganador. Quem escreve a história dele, quem escreve a história dela é o Senhor dos Senhores, que está no controle do mundo de todos e da vida dele também. Vai voltar. Vai voltar. Agora olha para cá. O apóstolo Paulo abraçou. O apóstolo Paulo, aleluia, se inclinou e sobre ele abraçou, assim diz a palavra. Agora olha para cá. Paulo vai dizer assim, e manda dizer para você nesta manhã, você que chegou com o coração triste, você que chegou com o coração preocupado, de repente preocupado com teu filho, preocupado com a tua filha, preocupada com a tua mãe, preocupado com o teu pai, preocupado com alguém ente querido. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Não vos perturbeis o vosso coração, porque ainda há alma. Caiu como morto, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo diz, pois sua vida está. Paulo abraçou quem estava vivo, ou Paulo abraçou quem estava morto? Paulo abraçou quem estava vivo, ou Paulo abraçou quem estava morto? Abraçar quem está vivo é muito fácil. Abraçar quem tem algo para nos oferecer é muito fácil. Abraçar quem está na mídia, quem está por cima, quem está nas redes sociais, quem, aleluia, o nome é soprado nos quatro cantos da cidade. É muito fácil. Abraçar quem tem um dinheiro na conta, aleluia, é muito fácil. Abraçar quem tem alguém que tem uma empresa, tem um nome na cidade, é muito fácil. Mas eu quero ver você abraçar quem não tem nada para te oferecer. Eu quero ver você abraçar quem está no lamaçal, que está nas drogas, que está na prostituição, que está na criminalidade, que está no chiqueiro como um dia eu estive.
e abraçar quem cai. Deus não faz acepção de pessoas. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Quanto àqueles que desejam ser salvos, porque há uma classe de pessoas que não herdaram o reino dos céus. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias que a igreja está fazendo acepção de pessoas. Quem você tem abraçado? Quem você tem acolhido? Quem você tem estendido as tuas mãos? Quem que você tem sido luz? Na vida de quem você tem sido luz? Na vida de quem você tem sido sal, tem dado sabor, tem dado alegria? Você tem dado alegria para quem tem algo para te proporcionar? Ou você tem dado alegria para aqueles que estão desprezados, para aqueles que estão jogados, para aqueles que estão abandonados, para aqueles que para a sociedade não tem utilidade nenhuma? Deixa eu dizer para você, quando Jesus ele volta do deserto, Jesus ele não sobe, aleluias, para Jerusalém. Sabe para onde Jesus vai? Jesus desce para a Galileia, para uma classe de pessoas que ninguém queria, para uma classe de pessoas que ninguém dava nada, para uma classe de pessoas que ninguém se importava, para uma classe de pessoas que não tinha expectativa de vida nenhuma, não tinha sonhos, não tinha projeto, a vida era medíocre, a vida era uma miséria, a vida era uma desgraça. Mas foi para essa classe de pessoas que o Senhor Jesus, quando saiu do deserto, quando venceu Satanás, é para onde que Jesus vai? Para a Galileia. Tem uma Galileia logo ali te esperando. Jesus primeiro ele diz assim: vinde a mim todos. Esse é o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim todos. Jesus, no momento algum, está fazendo acepção de pessoas. Vinde a mim todos. Depois Jesus ele diz assim: e permaneceres em mim. Glória a Deus. Sabe o que ele está nos dizendo? Aprende agora comigo. Primeiro Jesus convida, depois Jesus pede para nos permanecermos nele. Para quê? Para a gente aprender, para depois a gente fazer aquilo que ele nos ordena. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Nós estamos vivendo um cenário que nós precisamos aprender com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter uma mente de quem? Uma mente do mentiroso? Não. Uma mente do enganador? Não. Uma mente do fofoqueiro? Não. Uma mente de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de abraçar. Não é tempo de ficar disputando. Não é tempo de ficar voando. Assim como aquele porco que Noé solta depois do dilúvio. Noé solta um porco, e a Bíblia vai dizer que ao invés dele voltar, ele ficou sobrevoando, ficou dando volta.
Mas a Bíblia diz que Noé, ele solta uma pomba. Essa pomba voa. Você é corvo ou você é uma pomba? Porque o corvo ele fica voltando. Uma hora está dentro da igreja, uma hora está lá no mundo. O corvo ele fica sobrevoando, olhando quem está dentro e olhando quem está fora. Mas a pomba não. A pomba ela volta. E eu quero declarar na sua vida alguém que você desejaria que estivesse aqui. Essa pomba ela vai voltar para o lugar que ela nunca deveria passar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.